Uma dúvida muito recorrente que eu trouxe hoje no vídeo é quanto ao uso de she e her. Você também sente confusa toda vez que precisa utilizar o her, aí quer usar she, ou por que que tem que ser her? Sabe a diferença? Sabe por quê e quando utilizamos cada uma dessas palavras? O vídeo de hoje é sobre isso. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaís, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Bem-vindos, bem-vindas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Thaisa, sou professora há 10 anos e especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Aqui no canal, toda semana tem conteúdos específicos para você desenferrujar o seu inglês. Se você é novo, se você é nova, já clica aqui, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo, já ativa a notificação, porque tem muito conteúdo que já tem aqui no canal e muito conteúdo sendo preparado para você desenferrujar o seu inglês. E no vídeo de hoje eu trouxe uma dúvida muito recorrente, né, com os meus alunos, uma dúvida que aparece muito quando utilizar she e quando utilizar her. A explicação que eu vou fazer hoje é específica para she e her. Mas vamos lá que vocês vão entender a diferença entre cada uma dessas palavrinhas. Vamos para a explicação. Para que a gente possa começar a explicação, eu trouxe aqui a Daniela. A Daniela é essa aqui da foto. E a Daniela, ela é uma empresária. Então, ela é uma businesswoman. Se eu quiser falar, então, que ela é uma empresária, she's a businesswoman. She's a businesswoman. Ok, muito bem. Então, she, eu estou trocando Daniela pelo pronome she. She, ele tem um papel de sujeito. Ele é o que a gente chama de pronome pessoal, tá? Ou, no inglês, de subject pronoun. Ou seja, é um pronome que tem o papel de sujeito. Então, o she, ele sempre vai estar na função de sujeito. Sujeito é aquele que faz a ação, ok? Bom, vamos lá. Então, se eu quiser falar assim agora, Daniela is at her office. Daniela is at her office. Eu utilizei her, porque nesse caso, a palavrinha her significa dela, ou seja, é o escritório dela. Nesse caso, a palavrinha her tem a função de adjetivo possessivo. E olha só, nesse caso, her está antes de um substantivo, office. Ou seja, eu estou indicando um adjetivo que indica a posse, que pertence a ela, que é dela, e é o escritório dela. Ok, então Daniela is at her office. Thaisa, mas e se eu quiser trocar o Daniela, como a gente fez anteriormente, e mantermos o her? Então, she is at her office. She's at her office. She is at her office. Ok, então troquei Daniela por she, ela, e her office, o escritório dela. Muito bem. Então, a primeira função do her que a gente viu aqui é indicar posse, que pertence a ela, ou seja, o escritório dela. Agora, se eu, né, vamos imaginar uma situação onde eu trabalho com a Daniela. A Daniela, né, ela trabalha comigo, eu trabalho com ela. Nesse caso, eu vou precisar trocar o Daniela por um pronome. Posso trocar o Daniela por um pronome, mas eu não posso usar she, porque nesse caso, a Daniela aqui, ela não é o sujeito da frase. Quem faz a ação, quem trabalha com a Daniela sou eu. Eu é o sujeito, I é o sujeito. Então, Daniela, nesse caso aqui, tem a função de
objeto. Ela é objeto da frase, ou seja, está depois do verbo, o verbo é work, está depois do verbo, está dando sentido, está complementando o verbo work. Então, eu vou trocar Daniela por her. I work with her. Coincidentemente, her é o pronome objeto para ela, eu trabalho com ela, e também her significa dela. Por isso a gente tem alguns casos de confusão. Nesse caso aqui, veja que não tem nenhuma outra palavra depois do her. Então aqui ele está depois do verbo e ele tem a função de objeto. Ou seja, a gente chama, né, esse caso do her aqui de object pronoun, de objeto, pronome objeto. Tá, então vamos lá. She, ela. Utilizado então como sujeito. Na grande maioria das frases, tá? O sujeito tá ali no começo da frase. Em perguntas, tende a estar também no começo, um pouco ali no começo, antes das question words, antes dos, né, do verbo auxiliar, né? Então, o sujeito, tá? O she, isso aí não vai, tem uma coisa que não vai mudar, ele tá sempre antes do verbo principal. O verbo principal, ele vem depois do sujeito. Então, she, o sujeito, sempre antes do verbo. Agora, her, ele pode ser um adjetivo possessivo, e aí ele precisa de uma outra palavrinha depois, porque ele tá dando característica para alguma palavrinha. Então, no caso de adjetivo possessivo, lembra do her office, do her name, por exemplo, quando alguém pergunta assim, what's her name? What's her name? Qual que é o nome dela? Então, sempre preciso de um adjetivo possessivo, eu sempre preciso de uma outra palavrinha junto com o her. E no caso de her sendo o objeto da frase, eu preciso então entender que esse her está depois de um verbo. Vamos imaginar que eu quero dizer, né, que eu amo a minha mãe, né? Ah, eu amo a minha mãe. Então eu digo I love her. I love her. Eu amo, eu a amo. Eu amo a minha mãe. Eu a amo. I love her. I love her. E se eu quiser dizer que ela me ama? She loves me. She loves me. Ou seja, eu tenho que tomar esse cuidado, então, que she é sempre o sujeito, aquela pessoa, aquilo que faz a ação, e her é objeto ou adjetivo possessivo. Ah, Thaisa, mas como que eu vou diferenciar? O contexto. Lembra que adjetivo possessivo sempre precisa de uma palavrinha junto, né? Junto com her, e o objeto é sempre algo que complementa o verbo, tá? Thaisa, mas como que eu faço para gravar isso? Eu sempre recomendo aos meus alunos que gravem uma frase. Memoriza uma frase onde tem as estruturas, cada uma das estruturas, que isso vai te ajudar. E aí eu sempre coloco a palavrinha, o verbo love, né? Então, por exemplo, I love you. She loves me. He loves me. Ou, se eu quiser falar que eu a amo, né? I love her. Então, grave, né, pequenas frases, estruturas que vão te ajudar. Você pode trocar, você pode colocar o nome de pessoas, situações. Quando a gente usa situações nossas, sempre nos ajudam a memorizar, né, as frases, as estruturas, enfim. Bom, o vídeo de hoje foi só sobre she e her. Coloca aqui nos comentários para mim se você quer uma continuação desse vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre he, sobre ele, se você quer também sobre eles, sobre nós, os outros pronomes, né? I, you, he, she, it, né? We, they, os outros pronomes pessoais e também as outras variações de adjetivo possessivo e de pronome objeto. Deixa aqui para mim nos comentários se você quer a parte 2 desse vídeo
para que a gente possa fazer essa segunda parte desse vídeo. No Desenferruja, o meu programa de acompanhamento de resultados, você tem acesso a conteúdos como esse, separados em videoaulas semanais e encontros ao vivo. Prática e flexibilidade nos estudos estão juntos neste programa que te acompanha por um ano. Você estará inserido dentro de um grupo exclusivo que terá o meu acompanhamento e encontros ao vivo comigo em um grupo super exclusivo para que você consiga desenferrujar o seu inglês. As inscrições estão abertas, as vagas estão abertas, e se você quer saber mais informações sobre o meu programa de acompanhamento de resultados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter mais informações. Em um mês de acompanhamento, muitos alunos já estão conseguindo desenferrujar o inglês e, principalmente, desenferrujar a comunicação na língua inglesa. A minha metodologia é baseada em 3 pilares. São 3 pilares que vão favorecer e te ajudar na sua comunicação eficiente. Perguntas e respostas, entonação e ambientes. Se você quer saber mais informações sobre o Desenferruja, clica aqui no link da descrição e garanta já a sua vaga nesse grupo exclusivo do Desenferruja. Esse vídeo te ajudou? Fez sentido para você? Então deixa aqui o seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E lembrando que toda semana tem um conteúdo específico para você desenferrujar o seu inglês. Então já se inscreve aqui, já ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo. Eu vejo você então no nosso próximo vídeo. Até mais!